Eu recebo agora aqui no estúdio Luiz Lanfredi, juiz auxiliar da presidência e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ, Rafael Velasco Brandani, secretário nacional de Políticas Penais, e Cíntia Rangel Assunção, diretora de Políticas Penitenciárias. Nós mostramos aqui no jornal, agora há pouco, uma reportagem sobre a identificação dos presos. O CNJ vai disponibilizar kits biométricos para o TJMG. Então, começo perguntando para o doutor Luiz, já existe uma data para isso? Sim, os kits já chegaram, já foram adquiridos. Este programa é um programa que se iniciou no seu planejamento no ano de 2018, a partir de um diagnóstico de que aproximadamente 80% da população prisional do país era de indocumentados, ou seja, pessoas que não tinham documentos básicos. Sem esses documentos básicos é impossível o exercício dos atos da vida civil normais, por exemplo, o acesso à educação, o acesso a trabalho, o acesso à saúde, a própria assistência social. Essas pessoas ficavam à margem da sociedade, não tinham acesso às políticas públicas e, portanto, tinham um problema que estava relacionado ao próprio reconhecimento delas como pessoas, como cidadãos, o que lhes retirava o aspecto da dignidade de viver em sociedade. Esse programa, portanto, ele vem para suprir esse déficit, é uma medida estruturante do sistema prisional e com ela se busca efetivamente proporcionar melhores condições de convívio para essas pessoas, o que ao fim e ao cabo vai resultar numa melhor condição de segurança para a própria sociedade. Quer dizer, o senhor falou um ponto importante, inclusive, né? O trabalho começou em 2018, já há cerca de 5 anos, ou seja, não é uma coisa fácil de se fazer, né? Esse era um grande desafio, é por isso que esta não é uma ação apenas de Conselho Nacional de Justiça. Por sinal, nós estamos aqui hoje com o secretário nacional de Políticas Penais, Dr. Rafael Velasco, pensar que esses valores todos que foram empregados para a realização dessa atividade nasceram justamente de um acordo de cooperação entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Conselho Nacional de Justiça, e a partir de então, outros tantos atores foram mobilizados. Ao todo, de mais de 5.000 atores foram mobilizados, estão sendo mobilizados no país, envolvendo não só o planejamento, a idealização, a compra desses equipamentos. A Minas Gerais chegarão mais de 500 equipamentos e também capacitação, treinamento e hoje o programa Fazendo Justiça e a ação da biometria chega a Minas Gerais, o segundo estado com a maior população prisional do país. Doutor Rafael, essa força-tarefa foi muito importante, então, né, para essa implantação, né? Essa força-tarefa foi e é muito importante, não só para essa ação, para tantas outras que serão realizadas em conjunto entre a Secretaria Nacional de Políticas Penais e o CNJ. O coordenador Lanfredi é um profissional que ele tem conseguido dar a expansão necessária e a perfeita coordenação desse programa. E que conversa perfeitamente com toda a política que tem sido apregoada pelo nosso ministro de Segurança Pública e Justiça, Flávio Dino, em que nós devemos promover a cidadania dentro do sistema prisional, promover as alternativas penais, promover, né, o que a gente tem conversado do desencarceramento consciente e o encarceramento consciente também. Só que para isso é necessário que seja possível identificar todas as pessoas dentro do sistema prisional, para a gente poder promover a cidadania, incluir elas nos devidos programas sociais, nos devidos programas de assistência, nos devidos programas de trabalho, de estudo, dentro e fora do sistema prisional, seja qual for a medida necessária de encarceramento ou alternativa penal adequada àquela pessoa, para a perfeita promoção da cidadania. Assim a gente conseguir equilibrar o sistema prisional e ter um serviço adequado e eficiente promovido à população brasileira. E, doutor Rafael, como é que vai ser a dinâmica de utilização desses kits para que as pessoas entendam? Eles servem para poder identificar as pessoas, poder fazer a coleta dos dados biométricos, como, por exemplo, as digitais de cada uma das pessoas, assim podendo identificar. É muito comum no sistema prisional uma pessoa ser presa e dar uma outra identidade, falar um outro nome, tentar se identificar de uma outra forma. Desta forma, a gente consegue individualizar ele, saber exatamente quem é essa pessoa, se há alguma outra condenação em outro estado,
se existe algo pendente dele frente à justiça e aí sim o judiciário consegue dar a devida condenação ou absolvição, caso seja o caso, em relação à identificação daquele indivíduo, a perfeita identificação daquele indivíduo, casando com muitos outros programas que nós temos. Aí sim, a gente consegue ter um sistema penitenciário com o básico que nós precisamos, que é a identificação dos indivíduos, e aí sim a gente promover outras medidas, outras campanhas, outras políticas públicas de eficiência e promoção de reintegração social de quem deve realmente estar no sistema prisional, com todas as penas deles, tudo que ele deve à sociedade devidamente cumprido, mas de forma adequada e segura. Eu acho que o projeto ele abrange uma gama muito maior de ações. Quando nós temos uma estatística que diz que de cada 10 pessoas, 8 não tinham identificação, nós estamos diante de uma estatística nefasta. Essas pessoas não tiveram acesso, então, a políticas públicas básicas. A pergunta é, em que medida essa invisibilidade à cidadania os levou ao sistema prisional? Em que medida nós precisamos investir nessa identificação como um sentido de pertencimento? Eu acho que não existe sentimento mais humano do que a necessidade de pertencer a uma sociedade. E olhar o sistema prisional a partir desse prisma da identificação é fazer com que o sistema de justiça criminal atue de uma forma eficaz e eficiente a partir da individualização desses indivíduos, de que políticas públicas desenvolvidas para o processo de reinserção social deste indivíduo sejam efetivas e eficazes, inclusive após a sua saída ao sistema prisional, e que nós possamos trabalhar com a ideia de cidadania plena a toda a sociedade, sem segmentações. Ou seja, a medida é um grande avanço. A medida é levar a questão do sistema prisional à ideia plena de cidadania e discutirmos com mais abrangência questões civilizatórias, como inclusão social, acesso a políticas públicas básicas e a ideia de que toda a sociedade e o sistema de justiça criminal será beneficiado com essa medida. Doutor Luiz, podemos então considerar, diante de tudo isso, esse projeto um marco? Sem dúvida alguma, é um marco, sobretudo quando nós estamos diante de um reconhecimento feito pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347, do chamado estado de coisas inconstitucional. Isso quer dizer o quê? O Supremo Tribunal reconheceu que o funcionamento do sistema prisional está muito aquém dos padrões e dos estándares definidos na Constituição Federal, na Lei de Execução Penal e, sobretudo, dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Isso quer dizer que nós, como autoridades, gestores públicos, nós temos que nos ocupar de aperfeiçoar a maneira como se promove a intervenção na vida das pessoas. Se o Estado tem o direito de punir aqueles que se desviam na sua conduta, essa punição ela tem que ser justa, adequada, proporcional, mas sobretudo com dignidade. Eu não posso retirar a dignidade, porque retirar a dignidade como um atributo dessa pessoa é praticamente animalizá-la, é devolvê-la muito pior à sociedade. E é mais ou menos o que está acontecendo, sobretudo com a condição infra-humana como algumas unidades penais funcionam em nosso país. Esse não é um problema também só de Brasil, é um problema mundial. Mas nós aqui com esse programa, creio que nós estamos tocando aqui com o dedo na ferida. E não é simplesmente tentar equacionar o problema pelas suas consequências, mas sim indo às causas do problema. Porque aqui nós estamos tentando oferecer e lidando com as situações de reformulação de conceitos. Conceitos de entendimento, muitas vezes, porque uma pessoa acaba sendo direcionada à trajetória do crime, e outra de ressignificação. E a ressignificação dizendo aqui de uma necessidade de nós quebrarmos esse ciclo de violência e permitir que essas pessoas efetivamente possam ter um sentido de convivência social que se harmonize com todos. Ou seja, aqui nós temos questões muito mais profundas e que nos despertam para inúmeras outras reflexões e que nos permitem, por exemplo, pensar numa sociedade que seja efetivamente igualitária, que distribua justiça social, mas que efetivamente faça sentido para todos. Quer dizer, antecipar problemas.
Exatamente. E aqui é lidar com o problema nas suas causas, na raiz da forma como esses problemas nasceram. E o Estado aqui, efetivamente, ele toma o lugar, toma um lugar de protagonismo que nunca deveria ter deixado de ocupar. Diante, Dr. Rafael, de tantos pontos importantes, uma pergunta que todo mundo deve estar se fazendo é até quando, qual o prazo para se cobrir toda, 100% da população carcerária dentro do programa? Esse programa, que já foi criado há 5 anos, nós estamos abraçando ele junto com o CNJ. Ele casa e é necessário para tudo que a gente tem de política pública a ser implementada antes, durante e depois do sistema penitenciário, dentro do ciclo de execução penal. Então, a meta que nós estamos nos estabelecendo é uma meta conjunta do CNJ com a Secretaria Nacional de Políticas Penais até o final do ano de 2023. Boa notícia. Dr. Rafael, agradeço pela entrevista, muito obrigado. Dr. Luiz, muito obrigado também. Doutora Cíntia, obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Muito obrigado, Alex.